Sr. Presidente, muito obrigada por receber a delegação de Cascais e conceder esta entrevista à primeira newsletter que vamos lançar aqui em Cascais. A primeira pergunta que gostaria de fazer é: tomou diversas medidas preventivas e organizativas com vista ao controle da pandemia do Covid-19, nomeadamente no que respeita aos testes. E gostaria de saber quais as medidas mais relevantes que foram tomadas pelo Executivo e que vantagens as mesmas conferem aos cascalenses, nomeadamente relativamente aos demais concelhos limítrofes. Antes de mais, felicitar pela nova newsletter da secção da Ordem, que espero que tenha sucesso e que dure por muitos e bons anos, não é? Da pandemia, ter alguns pressupostos básicos. O primeiro deles era sempre ter em conta de que não estávamos numa situação que seria por momentos. Portanto, seria uma situação que iria perdurar durante alguns meses ou largos meses e, portanto, também ganhar capacidade de resiliência para acompanhar todo este processo ao longo desses mesmos meses. Por outro lado, nunca considerei que se tratava de um campeonato. Portanto, ou seja, houve alguns que tiveram essa tentação no início, mas ter aqui um campeonato, não há campeonatos entre países, não há campeonatos entre concelhos. Havia uma necessidade de responder a algo que ninguém fazia a mínima ideia do que se passava. Mesmo eu, de algum modo, me penalizo porque, pese embora termos sido o primeiro avião a aterrar em Portugal com equipamentos de proteção individual, mesmo antes do próprio Governo Central, nós, em fevereiro, eu lembro-me de ainda estar a considerar que se tratava de algo que só dizia respeito à China ou que só dizia respeito a países do Oriente. Depois, quando chegou a Itália, começou a ficar a Europa um bocadinho assustada. Nós, entre uma coisa e a outra, entre o aparecimento na China e o aparecimento da Itália, eu tive a oportunidade, porque se tratava de uma matéria enfim, que eu não faz parte das minhas competências técnicas, aliás, acho que até mesmo não faz parte das competências técnicas do mundo, porque mesmo os cientistas já os vimos a dar orientações muito difusas e algumas contraditórias, mas pedi para me aconselhar médicos, e especialmente médicos infecciologistas. Neste caso tínhamos a vantagem de ter aqui connosco na Assembleia Municipal o Ricardo Batista Leite, que estava bem dentro do assunto, é da competência técnica dele, mas também pedia, nomeadamente também aconselharam-me com o professor Germano Sousa, que já foi presidente da Assembleia Municipal de Cascais, já foi bastonário da Ordem dos Médicos. E é munícipe? É munícipe, não, os dois eram, quer o Ricardo, quer o professor Germano Sousa, são munícipes. Portanto, aconselharam-me do ponto de vista técnico, aconselharam-me com militares amigos, oficiais generais, porque considerei que se estava, na altura falava-se muito que era uma guerra, e que estávamos numa guerra, e de facto os militares são formados para terem que estar preparados para um combate em circunstâncias que eles próprios, numa primeira fase, pelo menos não sabem quais são essas circunstâncias. E por outro lado também, porque se começou a perceber que isto tinha uma componente logística extremamente exigente e, portanto, também eles aconselharam-me nessa perspectiva. Então, a primeira grande preocupação foi fazer chegar equipamentos de proteção individual, e os chamados EPIs. E para se perceber o meu desconhecimento, na altura falava-se EPIs, e eu só para aí à fim de 2 meses é que percebi que EPIs era equipamento de proteção individual. Não é? Portanto, pensava que era assim um termo técnico muito elaborado, mas não, era apenas as siglas dos equipamentos de proteção individual. Mas conseguimos fazer chegar cá e a primeira preocupação, que na altura estavam todos confinados, por lei, portanto, ou seja, era obrigatório ficar em casa, apenas só para um elemento da família se poder deslocar em segurança
para enfim, fazer as funções vitais para a sobrevivência da família, os primeiros equipamentos foram orientados para haver alguém da família que tinha essa capacidade, nomeadamente a questão das máscaras, e depois para proteger quem tinha que proteger. Ou seja, havia um conjunto de funções profissionais e também de voluntários que esses não podiam ficar em casa, que estavam em contacto com terceiros, e muito especialmente no caso do pessoal da saúde, profissionais de saúde, profissionais do setor social que tinham acompanhamento de lares. Portanto, aí fomos fornecendo esses equipamentos. Na altura, recordo-me que pelo menos 5 ministros me telefonaram a pedir para os próprios organismos do Estado, que o Estado não tinha, o Estado Central não tinha equipamentos. Portanto, fornecemos desde polícias, a juízes, a pessoal de saúde, pessoal de proteção civil, muito, portanto, as nossas corporações de bombeiros, enfim, tudo o que se possa imaginar que na altura tinha que continuar a funcionar e tinha que continuar a funcionar ao serviço da comunidade, todos foram abastecidos. Depois fomos alargando esse apoio, já para os cidadãos em geral, confrontados com uma situação que era esta, que na altura havia um preço especulativo brutal em termos de máscaras, em que nós colocámos as primeiras a 60 cêntimos, mas o valor mínimo que encontrei na época eram 3 euros por máscara, portanto estamos a falar das máscaras cirúrgicas, portanto, banais, mas chegavam a ter 7 euros por máscara, que era assim uma coisa absurda. E, portanto, nós também com isso fomos combater, digamos, a especulação que havia nessa base. Depois já foi possível baixar para 25 cêntimos, hoje está em 15 cêntimos. E espero ainda conseguir reduzir até à entrada do inverno com um valor ainda mais baixo do que os 15 cêntimos. Portanto, essa foi uma... Desculpe só interromper. A propósito disso, relativamente à distribuição, que é das máquinas, e as máquinas, portanto, hoje em dia a distribuição ao cidadão comum é feita como? Uma vez que a maioria das máquinas até foi vandalizada. Que eu ia lá chegar, mas era, na questão das máscaras ainda, antes disso, pôs-se uma situação que é esta, quer dizer, e dentro daquela perspectiva de que era preciso ser resiliente e aguentar, digamos, o fornecimento ao longo do tempo, e para isso comprámos 2 máquinas de fazer máscaras, porque aí baixa-nos o preço e, portanto, baixa-nos necessariamente o acesso, ou seja, aumenta o acesso do próprio cidadão à máscara. Depois havia outra componente que era a logística, não é? Ou seja, não bastava ter máscaras, ou ter máscaras aqui na Câmara, porque obrigava as pessoas todas a ter que vir à Câmara, tudo aquilo que era desaconselhável, e continua a ser, grandes aglomerações, etc. De forma que optámos por 2 formas de as distribuir. Uma foi pegar em todo o movimento associativo do Conselho, estamos a falar em mais de 80 instituições, seja de cariz social, quer seja cultural, desportivo, recreativo, e portanto estas 80 davam-nos uma abrangência de todo o território do município, e portanto, desde o início que elas têm estado, portanto a Câmara faz-lhes doação das máscaras e elas colocam as máscaras à disposição dos munícipes a troco de uma doação. Eu estou aqui a utilizar termos para não entrar em matéria fiscal. Portanto, o município faz uma doação dos valores que há pouco referi. Além disso, comprámos as tais máquinas que, enfim, para o meu espanto, pelo menos pela intensidade com que aconteceu, começaram a ser todas vandalizadas. Algumas vandalizadas porque o máximo que cada máquina podia ter em dinheiro eram 40 euros, e portanto algumas foram vandalizadas para roubar os 40 euros, outras para roubar as máscaras e outras por selvageria pura e dura. Não é? E, portanto, isso obrigou a uma outra situação, portanto, ou seja, chegámos à conclusão que a forma que tínhamos colocado em espaço público era uma forma do cidadão aceder
de forma fácil, mas chegámos à conclusão que tinha sido um erro, por via desta questão do vandalismo que tinha sido provocado. Então há que retirar todos os dispensadores, voltar a arranjá-los, porque eles, entretanto, estavam danificados, e agora têm sido colocados em zonas fechadas. Portanto, ou seja, e sem preocupação se é dentro de um café ou se é dentro de um equipamento público, enfim, mas que está controlado. Sobre a questão dos testes, que estava a perguntar, os testes, ao princípio, era uma grande confusão sobre os vários tipos de testes que havia. E, portanto, o Governo Central, aliás, começou por Cascais, porque eu entrei em contato com o professor Germano de Sousa, na altura, para nós estarmos, porque o próprio presidente da OMS dizia que a regra era testem. E liguei ao professor Germano de Sousa e disse, olha, como é que é possível nós, Câmara, fazermos um acordo convosco para fazer esses testes? E ele disse, olha, isso é uma excelente ideia, mas dê-me 2 dias. Então o professor Germano de Sousa foi propor ao Governo e, portanto, depois telefonou a dizer, olha, vai passar a ser possível, com a vantagem de que, neste caso, não custa dinheiro nenhum à Câmara, porque vai ser assumido pelo Serviço Nacional de Saúde. São os chamados testes PCR, que normalmente as pessoas identificam de pôr a zaragatua no nariz. Portanto, aí disponibilizámos o Centro de Congressos de Estoril, que tem estado a funcionar desde o início com esses testes, e depois todos os laboratórios de análises, quer do professor Germano de Sousa, quer do professor Joaquim Chaves, com quem o Estado se tinha protocolado, o Governo Central se tinha protocolado. Para além disso, havia necessidade de fazer testes rápidos, ou seja, o que se andava à procura, e hoje ainda se anda, é de testes que façam despistagem, façam, digamos, um rastreio para identificar os assintomáticos ou para identificar os já infectados, mas com sintomas, percebe-se já está infectado, que é para os isolar e não promover a propagação do vírus, mas esses testes rápidos são testes que têm um grau de fiabilidade elevada, mas têm um inconveniente, é porque só acusa ao fim do 6º, 7º dia de infecção. E esses eram os da picadela no dedo, e depois tirava-se o sangue. Acho que a própria divulgação que fornecemos a muitas instituições do Conselho. Eu diria que esse teste, no final, e detectámos alguns infectados com esses testes, mas no final esses testes serviram essencialmente para baixar o clima de medo que havia na sociedade, que estava quase paralisada de medo. Depois evoluímos para testes serológicos, que, acompanhando os dados, isto obviamente depois tudo com plataformas eletrónicas, beneficiando já de muita da situação que já tínhamos de trás, os serológicos o que permitem é dizer se a pessoa teve ou não em contacto com o vírus. E se acusa, significa que ou ainda está com o vírus ou já não está com o vírus. E, portanto, isso pode ir depois para os PCRs, os tais da zaragatua, que esses são os mais fiáveis, e o tempo de reação, portanto, o tempo de acusar positivo ou negativo, neste caso positivo, é mais baixo. Portanto, ou seja, não é eu infectar-me agora, vou fazer o PCR, não dá, mas passado 1 dia, 2 dias, já acusa. Portanto, tivemos essa percepção. Depois fizemos com os serológicos, isto sempre acompanhado pela Delegada de Saúde de Cascais e pelas autoridades de saúde de Cascais, que, é justo dizer-se, têm sido absolutamente extraordinários. Há muitas queixas por aí em Cascais. Eu não tenho nenhuma razão de queixa, antes pelo contrário, tenho tudo a favor da própria Delegada de Saúde, já que a diretora do ACES tinha-se reformado a anterior e tivemos os primeiros 3 meses sem diretora do ACES aqui em Cascais, mas agora já temos, e também tem funcionado de uma forma impecável. Neste processo todo, os serológicos eram feitos referenciando as zonas onde a pessoa reside e permitia-nos saber as zonas mais infectadas ou menos infectadas do Conselho e, portanto, agir com mais capacidade em relação a esses bairros, portanto, a essas zonas. Nós tivemos uma primeira
situação que foi os lares, mas depois começava-se a verificar, e nós detectámos isso ao tempo, que era nos bairros, especialmente os bairros de habitação social, onde há uma maior concentração por apartamento de habitantes, e portanto entramos nos bairros com essa situação. Portanto, estes testes gratuitos a todos os que o quisessem fazer, desde que fossem residentes em Cascais, e nos bairros também podiam fazê-lo em qualquer dos laboratórios Joaquim Chaves e Germano de Sousa, e depois fizemos uma parceria com a Salvador Caetano, que nos cedeu um autocarro que adaptámos a um laboratório de análises e que passou a ir diretamente aos bairros, especialmente aos bairros de habitação social, em que entrávamos, digamos, com a artilharia toda. Entrávamos com os testes, entrávamos com a distribuição gratuita de máscaras, entrávamos com informação e sensibilização para essa população e entrávamos também com apoio psicossocial, porque a saúde mental em crise é sempre um fator complicado, e entrávamos com uma coisa que se começava a verificar no Conselho, que era a escassez de alimentos em algumas famílias e, portanto, também a montar toda esta distribuição logística, também inclusive de alimentos. Olha, Sr. Presidente, e o Conselho de Cascais, que é um conselho eminentemente turístico e que, aliás, esta parte tinha um relevante e ascendente mercado imobiliário também, presumo que tenha tido um impacto grande da pandemia nas várias atividades económicas mais relevantes neste concelho. E eu gostaríamos de saber quais os setores mais afetados e se o Executivo Camarário está a equacionar alguma forma de apoio às empresas e aos cidadãos a nível local, ou se segue, no fundo, os apoios têm vindo a ser previstos pelo Governo Central. Gostaria de saber se há aqui alguma tem duas áreas distintas. Uma é qual é o impacto económico na atividade e apanha essencialmente o setor privado. Exatamente. E depois qual é o impacto económico que tem na atividade que basicamente afeta o setor público, neste caso o orçamento da Câmara. Pois, isso eu por acaso tinha era assim. No caso do privado, claramente o setor mais afetado foi o setor da hotelaria. Eu diria que é mesmo o setor afetado, já que, por exemplo, e não o turismo no seu todo, já que, por exemplo, a parte de restauração, na maior parte dos casos, aumentou inclusivamente a faturação e até conseguiu aumentar pontualmente mais emprego, que do lado do Estado, o que me interessa a referir é essencialmente a manutenção ou a geração de postos de trabalho. E, portanto, esse é claramente o mais afetado. Do lado da Câmara, as primeiras estimativas que me fizeram eram muito fortes, ou seja, em termos do impacto, portanto, estamos a falar na ordem entre menos receita e mais despesa, na ordem dos 100 milhões de euros ano, o que estamos a falar em cerca de 40% do total de receitas da Câmara. Felizmente, o impacto no primeiro semestre foi só, não ficou muito longe, mas foi só de 40 milhões, e o segundo semestre será menos, porque há muito investimento que foi feito no primeiro semestre que não é necessário replicar para o segundo semestre, e portanto estes são os impactos que temos. O que é que fizemos num caso e no outro? No caso do privado, tivemos um conjunto de medidas iniciais que depois foram replicadas pelo país todo, que foi abrir o espaço público, portanto, ou seja, o espaço público permitir, por exemplo, aos restaurantes, a toda a parte de comércio, ser utilizável como espaço público, e em que em muitos casos acabaram por ter uma resposta superior do que aquela que tinham antes de ter isso, de reduzirmos taxas de tudo e via pública, enfim, fizemos todo um conjunto desse tipo de apoios, também apoios, nomeadamente na testagem, na perspectiva que há pouco acabei de referir. Portanto, aí foi de criarmos mecanismos
Câmara com a Associação Empresarial de Cascais e com a DNA Cascais de informação e de facilitação de candidaturas dos empresários aos apoios do Governo, portanto, ou seja, é sempre uma componente complexa e, portanto, muito burocrática, e nós agilizámos isso com estas parcerias também, e, portanto, mantemos essa situação. Não é? No caso da Câmara, para fazer face a essas eventuais reduções de receita e de aumento de custos, estando a Câmara estabilizada do ponto de vista económico e financeiro, que a preocupação foi avançar com empréstimos, ou seja, vamos precaver, para o caso do impacto ser muito maior do que porventura estamos à espera, para o caso de durar mais tempo do que estávamos à espera, e portanto avançámos logo em março com 2 pedidos de empréstimo, também a contar que em Portugal é um país muito complicado, por exemplo, para se ter ideia, temos 2 empréstimos a correr, um de 15 milhões, outro de 30 milhões de euros. Até agora ainda não se conseguiu efetivar nenhum deles, por via dos procedimentos legais. Não é? E, portanto, estamos nessa... Neste momento, com a pandemia, se agravaram imenso, porque nós, advogados, sentimos isso em todas as instituições públicas a que temos que recorrer e que, de facto, tornou-se hoje em dia um inferno, porque é tudo por marcação, não conseguir, seja o que for, é uma dificuldade. Portanto, tudo isso também há de ter tido também os seus efeitos, se calhar até aqui na Câmara. No nosso caso teve a ver, acima de tudo, com a passagem para teletrabalho, não é? Porque nós, ainda o Governo não tinha declarado o estado de emergência, já a Câmara estava toda em casa. Não é? Beneficiando, e isto é uma constante ao longo desta crise, nós estamos a beneficiar muito de programas que já estavam a funcionar, que não foram pensados, naturalmente, por uma coisa destas, mas desde as redes, desde aquilo que nós denominamos os movimentos de democracia participativa e democracia colaborativa, desde toda a parte das smart cities e da parte toda da digitalização dos serviços municipais. Tudo isso, nesta altura, foi aproveitado e foi potenciado. E, portanto, colocámos em casa todos. Agora, às vezes, a dificuldade é tirá-los de casa, não é? Mas, enfim, já estão a regressar ao trabalho presencial? Muitos sim, mas com regras, ou seja, não é voltar outra vez à normalidade que estava, salvaguardando, por exemplo, todos aqueles que possam ter alguma situação de que lhes aponta algum risco acrescido para o caso de serem infectados, esses mantêm-se em casa. Não é? Quem tem que aferir isso não sou eu, não é que os recursos humanos, é o médico de trabalho é que faz essa aferição. Em alguns casos também a produtividade baixou bastante, mas em muitos casos a produtividade aumentou bastante também. Não é? Portanto, tentamos com isso garantir, digamos, o funcionamento o mais normal possível da Câmara. E, portanto, as coisas têm estado a funcionar nesses moldes. Não é? Cascais da Ordem dos Advogados e a Câmara Municipal de Cascais, nomeadamente no que respeita às consultas jurídicas, que temos um protocolo realmente que nos suporta a essa situação e que, aliás, somos dos únicos, devo dizer, que continuamos a assegurar as consultas gratuitas mesmo durante a pandemia, porque realmente foi entendimento desta delegação que se deveria continuar, ainda que fosse por outros meios, não presenciais. E eu gostaria de saber como é que vê o papel da delegação e, neste particular, bem como se existem outras formas de colaboração, tal como se passou no respeito aos testes, que realmente também temos a agradecer a disponibilidade, mas foi uma forma de colaboração entre a delegação e a Câmara, que julgo que possam ser implementados nestes tempos difíceis que se adivinham, em que é que nós poderemos colaborar em alguma questão positiva, e que mensagem e conselhos gostaria de deixar aos advogados de Cascais no que respeita ao Covid-19 e seus impactos, nomeadamente
Que apoios locais poderão contar em caso de manifesta necessidade, uma vez, como se sabe, os advogados estão com problemas graves, têm sido noticiados, decorrentes de não terem qualquer apoio social que não seja aquele da Caixa de Previdência, que tem limitações grandes e tem causado grande sistema, como sabe. E, portanto, temo que haja, até certo momento, alguns advogados com algumas dificuldades graves. Portanto, gostaria de saber realmente como é que poderíamos colaborar melhor e que poderia... Eu dividiria em duas partes. São duas partes. Uma parte tem a ver com... Operação institucional. Não, uma questão... não, porque o mais urgente é que tipo de apoios, não é? Exatamente. Uma parte tem a ver com necessidades que a própria classe vai sentir nos seus profissionais e na forma como tem perda de rendimentos, porque a grande questão está em que muitos de nós vivem com a linha d'água no nariz e, portanto, havendo aqui uma oscilação, ficam debaixo da linha d'água. E, portanto, o que é preciso é aguentar este período que tiver a pandemia, de modo a que se mantenham a respirar acima da linha d'água. Eu aí o que diria é, por um lado, é muito importante a proximidade dos profissionais, neste caso à secção da Ordem dos Advogados, à delegação da Ordem dos Advogados, que os representa, porque para nós, de Câmara, depois é mais fácil termos um contacto direto com a delegação do que depois estarmos a falar um a um, de a própria delegação estar atenta a um conjunto de programas que a Câmara tem ou que vai desenvolvendo e, portanto, aí depois poder canalizar mais diretamente para os profissionais. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma situação que nós não temos feito grande eco, nem grande nem pequeno, não temos feito eco, mas demos algum apoio, por exemplo, também a nível dos profissionais da cultura e do espetáculo e dos vários eventos, mas aí muito centralizado, de forma, ou seja, a Câmara nunca quererá fazer nada diretamente com o Dr. António ou com a Dra. Maria. Pronto. Prefere fazê-lo através das várias entidades e instituições, que no caso presente é a delegação. E, portanto, isso, estando atentos aos programas que estamos a fazer, depois é uma questão de montarmos um programa que se adeque e que seja mais direcionado. Por outro lado, é estarmos atentos a outras situações que se possam vir a colocar e aí nós estudarmos, porque para garantir a tal perpetuidade no tempo, que não sabemos qual é, mas que temos de estar preparados, não para fazer um brilharete, uma flor na primeira semana e depois não ter capacidade para persegui-lo, nós temos que ter isto de uma forma estruturada, portanto, temos que ter isto de uma forma depois também se articula facilmente. E, portanto, aí nós temos estado a manifestar, temos vindo a haver algumas sugestões. Eu recordo-me ao princípio era não paga nada, portanto, ou seja, água à borla, luz à borla, era tudo à borla. Mas, primeiro, há cidadãos, na verdade, os rendimentos não baixaram. Portanto, não fazia sentido nenhum, nem era justo, do ponto de vista social, estar a fazer medidas para toda a gente, beneficiando alguns que não precisavam de ter esse benefício. E, portanto, tudo isto tem que ter esta capacidade de escalar, não sendo que aqui o principal problema não é o problema da Câmara poder ter meios financeiros para poder suportar ou não, porque a questão que está aqui, isso foi claro na nossa decisão desde o início, é a Câmara, por um lado, tem meios próprios, portanto, que já vinham de trás e, portanto, esses meios têm que ser readaptados para a situação que hoje está a viver. Por outro lado, nós temos uma boa capacidade de endividamento, porque temos uma dívida baixa e, portanto, para se ter ideia, nós temos uma capacidade de endividamento na ordem dos 250 milhões de euros, que é o mesmo que um orçamento anual. Propus ao Governo, nomeadamente ao Sr. Primeiro-Ministro, que tem experiência, porque também já foi Presidente de Câmara,
porque tendo nós esta capacidade de endividamento, a lei anterior do orçamento dizia que só podíamos gastar, quer dizer, esgotar o endividamento em 20% todos os anos. E, portanto, não dava, e conhecendo como é que o país funciona, coisas, por exemplo, de planeamento eram logo mortas à nascença. E, portanto, para ele deixar, para quebrar esta regra dos 20%, e felizmente no orçamento retificativo isso caiu, e, portanto, nós temos neste momento essa capacidade enorme de poder endividar. E no tempo que eu espero, mesmo tendo numa perspectiva mais pessimista, que é tudo isto viver até ao final, e aqui não quero assustar as pessoas, não quero criar nenhum movimento de pânico, mas isto é possível que a gente leve com isto até ao final de 2022, portanto estamos em 2020, e se chegarmos até ao final de 2022 e a coisa ainda não se tiver resolvido, ainda podemos entrar até ao verão de 23, não é? Mas mesmo pensando nestes prazos mais alargados, nós temos capacidade, quer por meios próprios, quer por endividamento, quer por, demora mais tempo, mas por reafetação de patrimónios, nós conseguimos dar aqui alguma capacidade de resposta. Neste momento, por exemplo, nós estamos a dar resposta a muitas das questões que têm a ver com a saúde, quer com a pandemia, quer nos não-Covid, não é? Porque começa a ser um problema cada vez maior em termos dos doentes não-Covid que estão a ficar para trás. E, portanto, anunciaremos em breve um conjunto de iniciativas, sempre em parceria com as autoridades de saúde, mas de aumentar respostas, quer no próprio Centro de Congressos do Estoril, quer, por exemplo, no armazém, que são as instalações do futuro C3, que é onde ficará toda a parte das Smart Cities e que tem estado a funcionar como armazém logístico também, onde vai ficar instalada uma delegação regional da Cruz Vermelha Portuguesa, onde vai ficar também do INEM, essa nacional. Portanto, aí vamos centralizar muitas ações. Isto na área da saúde. A área da justiça, também não sendo uma competência legal da Câmara, nem o deve ser, mas temos abertura para estudar várias possibilidades, porque pode-se colocar, enfim, não sendo eu advogado, não conhecendo eu bem o setor por dentro, pode-se colocar desde a própria sobrevivência em si, do próprio profissional, até das suas próprias instalações, enfim, coisas se podem colocar. E aí é que convém ter uma ligação próxima à delegação para, num esforço de 80-20, ou seja, com 20% de tempo ocupado, resolver 80% dos problemas, mas aí o melhor é de facto essa relação com a própria delegação, e daí do nosso lado há uma abertura total para encontrarmos soluções. Não é? Alguma mensagem especial para os advogados e para os cidadãos? É deixar uma mensagem de esperança, porque o mundo não acaba com esta situação, por mais dolorosa que ela se coloque, por mais dolorosa que ela ainda se venha a acentuar, mas nós vamos passar por cima de tudo isto. Não é? E, portanto, o que há aqui é que não perder o ânimo, não perder a esperança. Ou, como dizia o Papa Francisco, estamos todos no mesmo barco. Não é? Neste caso em concreto, os barcos é que são, às vezes, diferentes. Não é? E, portanto, nós temos de estar com mais atenção aos que estão mais desfavorecidos. Mas o grande desafio é mantermos todos a bordo. E, portanto, o mantermos todos a bordo implica que cada um tenha que assumir uma responsabilidade individual, que é o fator para termos sucesso, porque não vale nada acusar o Governo, acusar o Ministro ou a Ministra A, B ou C, se nós próprios não dermos esse assumir de cidadania, esse assumir da nossa condição humana e cívica. Isso eu estou certo que os senhores e as senhoras advogadas
têm mais do que presente, até por via da formação que têm e até por via da profissão que exercem. Muito obrigada. Eu E até à agradeço. próxima. Muito obrigada.